Tudo bem, gente? Bom dia aqui para todo Ana. mundo. Importante demais a gente falar. O sedentarismo mata muito mais. Então, ficar sentado no sofá, não cuidar da própria saúde, não fazer uma academia, uma caminhada, uma corrida, qualquer coisa, pode ter certeza de que a sua vida vai ser muito mais abreviada. Agora, o que a gente precisa ter também é consciência dos nossos limites e discutir isso aqui, e aí eu me coloco no lugar de fala, inclusive, quando a gente está falando de corrida, porque é um esporte que estimula muito que a gente vá superando os nossos próprios limites aos poucos, correndo distâncias cada vez maiores, muitas vezes em um tempo muito mais curto. Então é importante que a gente fique atento a isso. E como gancho para trazer essa discussão aqui ao ar, a gente fala infelizmente de mais uma morte de um corredor em São Paulo, né, que aconteceu neste fim de semana, no domingo, e não foi numa prova. Foi durante um treino ali no Parque Bruno Covas, aquele que fica às margens do Rio Pinheiros. O homem de 46 anos passou mal perto da Ponte do Morumbi enquanto fazia um treino no domingo de manhã, que foi um dia, inclusive, que estava com o tempo mais seco já estava esquentando bastante. Ele recebeu atendimento, mas acabou morrendo no Hospital Municipal do Campo Limpo. O EMAI, que passou a administrar o Parque Bruno Covas, mandou um comunicado aqui pra gente, dizendo que lamentava a morte desse homem e que as equipes do local prestaram socorro junto com os bombeiros e com a Guarda Civil Metropolitana, além do SAMU, que levou esse homem para o hospital. E que todas as equipes ali do local são certificadas, né, recebem treinamentos de primeiros socorros para atuar nesse tipo de situação. Além disso, a gente está falando de uma pista muito grande ali às margens do Rio Pinheiros, né? Então o EMAI começou a colocar alguns recursos de segurança ao longo do caminho. Desde o ano passado, eles começaram a instalar 4 pontos de apoio equipados com desfibriladores, que são aqueles equipamentos de choque que são usados para reanimação no caso de uma parada cardíaca ou uma arritmia. E que eles vão terminar no mês que vem, em setembro, a instalação de pontos de botões de emergência. Vai ter um a cada 500 metros para as mais diversas situações que podem ser usadas por quem participa ou pratica atividades ali. Essa foi a segunda morte de um corredor em apenas um mês em São Paulo. No final de julho, a gente teve a morte do Júlio Barreto, um publicitário que teve um infarto no final da SP City. Ele correu 21 quilômetros, cruzou a linha de chegada e caiu. Recebeu atendimento, mas também morreu. Aliás, o caso dele fez a prefeitura se mexer, criar um protocolo de saúde para provas de rua, que inclusive recentemente foi colocado em consulta pública. E a principal proposta dele é classificar as provas de acordo com o nível de dificuldade, não só com o porte, com o tamanho de corredores. A SP City, por exemplo, é uma prova super difícil, cheia de subidas, de descida, passagem em túnel, então tem variação de temperatura, tudo isso deve passar a integrar mudanças nos protocolos de saúde. Agora, a gente tem que discutir a questão do nosso cuidado, nós corredores, nós que praticamos atividade física. E aí eu trouxe aqui pra gente a fala da cardiologista do HCOR e especialista em medicina do esporte, a doutora Cristina Milagre. Ela fala que, primeira coisa, se a gente vê alguém numa corrida de rua passar mal do nosso lado, primeira possibilidade que a gente tem que pensar é numa parada cardiorrespiratória. Então, já iniciar os processos de reanimação o quanto antes. Além disso, eu falo por experiência própria, nem maratona pede atestado médico. Cabe a gente apresentar um atestado ou fazer todos os exames preventivos. A gente tem que chamar para a gente mesmo a responsabilidade em relação a isso. Você, atleta, que já está mais habituado a praticar uma atividade física, tem uma resistência cardíaca maior, quando o seu corpo está no limite, é diferente do limite da pessoa que é mais sedentária. As coisas são muito sutis. Então, a gente não pode ignorar os sinais do nosso corpo. Vamos ouvir a fala aqui da cardiologista, a doutora Cristina Milagre. As pessoas têm que ter um compromisso com elas mesmas. Quando você faz uma avaliação pré-participação, você vem com um aumento gradativo de provas, de grau de dificuldade, a chance que você tem das coisas irem bem é muito maior. Essas pessoas que são muito preparadas, elas têm sintomas muito sutis. Por quê? Porque o corpo dela já é adaptado, né? Então, assim, às vezes é um detalhe, é uma coisinha que a pessoa fala, engraçado, tá me dando um leve desconforto, uma coisa que, assim, passa batido.
Mas a gente não pode. Por quê? Porque o certo é você se sentir bem. Bom, é importante então a gente fazer o seguinte, tem que fazer um check-up preventivo. Você saiu do sedentarismo, está indo praticar um esporte, tem que ver como é que seu corpo tá, que tipo de tranco que ele aguenta. A corrida costuma ser uma atividade que a gente pratica ao ar livre, então, geralmente, sob condições climáticas, está muito quente, está muito frio, tudo isso muda como o nosso corpo reage a essa questão ambiental. Então, também tem que ter atenção a isso. E é uma atividade que a gente costuma praticar por tempo prolongado. Sábado, domingo, por exemplo, é o dia do corredor fazer o chamado treino longão, né? Que você vai lá e corre 10, 15, 20, às vezes até mais quilômetros de distância. Pra então, maratona chega a 32 um treino, depende do treinador. O meu pico foi 33, por exemplo. Né? Então depende muito do seu ciclo. Que é o momento que vocês dizem que é quando começa a sentir na maratona, né? A partir do 33 é que começa a sentir. A gente chama da parede da maratona, né? Que é quando passa dos 30. Agora, existe uma questão que é a seguinte, as coisas têm que ser feitas aos poucos, porque o nosso corpo vai se acostumando com a pancada do treino. Então, se você um dia corre 5 e 2 semanas depois corre 15, você vai passar mal. Você vai lesionar um joelho, você vai se machucar. Por isso que o treino é progressivo. Por isso que é exigido que você tenha um tempo de experiência de corrida antes de avançar para treinos mais longos. A gente vê muito caso de gente que começa a se empolgar porque começa a conseguir resultado legal, aí fala, cara, eu corri 5, agora eu quero fazer uma prova de 10, em 8 meses está fazendo meia maratona. Gente, é pouco. O coração é um músculo, então ele vai se adaptando a essa exigência maior de força, de bombeamento, para você conseguir fazer os treinos. Então, a primeira coisa é isso. Vai com calma. Corrida vai ter um monte, prova vai ter um monte, fique tranquilo que não vai faltar para você. Outra coisa, atenção aos sintomas de mal-estar. Tá gripado? Não faz o treino. Teve febre? Não faz o treino. Durante o treino, sentiu um leve formigamento, um pequeno mal-estar, uma tontura, um enjoo? Tem que parar. O seu corpo começa a dar sinais de que está sobrecarregado dessa maneira. Porque a gente fica naquelas de, que é legal superar os nossos limites. E é muito legal mesmo. Falta pouco. E é muito legal. Sou maratonista, posso falar isso com tranquilidade. Só que a gente tem que fazer isso com segurança. E às vezes o seu limite está muito perto. E você vai superá-lo de uma maneira que é perigosa para o seu coração, que é perigosa para o seu organismo. Então é respeitar esses sinais. Se sentiu mal, para. O mal-estar não passou, pede ajuda, porque aquilo pode ser uma sinalização de que você está com um mal-estar mais grave. Mas eu estou acostumado, Ana. E aí, justamente hoje, passei mal. Tem dia que a gente está diferente. Uma diferença aí de hidratação, de temperatura. Mulher, por exemplo, tem variação hormonal. Tem dia que a gente consegue levantar 100 quilos. Tem dia que 10 a gente não aguenta. O corpo tem essas variações. Então, respeitar os sinais. Isso tem que ser primordial. Olha, eu me lembro que eu tenho em casa, né, meu marido corre. E antigamente ele era assim, ele era o irresponsável, né? Não fazia nada, aí de um dia para o outro, vou voltar à atividade física e corria 10 quilômetros, 17 quilômetros. Sempre estava lesionado. Quando ele voltou, sei lá, uns 3 anos, ou um pouco mais, até depois da pandemia, eu falei, agora vai fazer certo. E aí foi quando ele chegava em casa e começou a fazer com realmente o pessoal da corrida, personal, acompanhamento, que é quando ele começou, ele às vezes chegava irritado, só 5 quilômetros. Mas foi assim que ele conseguiu fazer 4 meia maratonas, é toda uma questão. E mesmo no meio do caminho, mesmo com toda essa ajuda, e é recovery que vocês falam, e é fisioterapia, não sei o que lá, ainda se lesiona, ainda se machuca, ainda tem que se alimentar, ainda tem que tudo. E é isso que a Ana falou, virou moda. Eu me preocupo um pouco porque virou modinha. E as pessoas acham, 10 km, 21, qualquer um faz. E, cara, não é. Para uma pessoa que não treina, não é. Longe disso. É né? 5 é muita coisa. 5 é uma distância grande. Fazer nem 3. Então, assim, e os exames é isso como a Ana falou, tem que fazer. Tem que ir lá, tem que ir na cardiologista, tem que correr, tipo ratinho, que nem eu falo, mas tem que fazer todo ano. E outra coisa, né? Você corre muito aos 30, aos 40 você já não tem o mesmo pique, né? A idade vai passando, você tem que respeitar o seu corpo também, né? Sim, tem que respeitar o corpo e tem que passar por esse processo se quiser chegar a uma maratona. Importantíssimo isso que a Ana disse, né? De que o sinal sempre aparece antes do pior. Sempre né, o corpo dá sinais, então né? você tem que ficar muito atento aos sinais também.
Ana, que está no lugar de fala dela, né? Porque passou por todo esse processo não faz muito tempo, né? De Gente, começar a correr, de aumentando a distância. E fiz tudo isso errado no começo, porque eu sou muito ansiosa, então também queria ir subindo distância, queria ganhar velocidade, me machuquei pra caramba. E aí eu entendi que o corpo não evolui na velocidade da nossa ansiedade. Cabeça e corpo às vezes caminham diferente. O desafio é tentar ajustar os dois. E só depois que eu ajustei que a coisa começou a caminhar. E se vocês soubessem a quantidade de exame, a bateria de exame que eu fiz para maratona. E tem uma outra coisa também. Nem tudo é para todo mundo. Nem todo mundo vai estar apto para correr uma maratona por uma série de questões. Nem todo mundo vai estar apto para correr 21 e tá tudo bem. O importante é você fazer uma atividade legal. Tem muita prova de corrida de rua de distâncias pequenas, de 3, de 5 quilômetros, distâncias menores, né? Que dá para você fazer, se divertir também. Cuidado com o perigo, cuidado com a empolgação, cuidado com rede social. O que tem de influencer de rede social que fica postando lá um monte de abobrinha. Eu tinha um, inclusive, que eu seguia e eu parei de seguir porque um dia ele foi treinar, aí ele falou que ele vomitou e depois voltou a treinar mesmo. Cara, que responsabilidade, uma pessoa com quase 1 milhão de seguidores falar uma besteira dessa, sabe? A pessoa pode estar tendo um AVC, vômito pode ser um sinal de AVC e estimula a pessoa a continuar correndo. Então, ó, não cai nessas abobrinhas não, tá bom? Cuidado para não se machucar ou acontecer coisa pior. Obrigado, Mas Ana. a atividade física precisa, Precisa, né? Porque façam. também é a atividade física que te salva em alguns momentos. Tem um amigo do meu marido que, enfim, passou mal ali durante um treino, ficou 3 meses internado. E ele só hoje é uma pessoa que tá lúcida, tranquila, que voltou a correr, inclusive, porque tinha a memória do corpo dele de uma pessoa que praticava atividade física. Então, tem que praticar, mas com responsabilidade, que nem falou a Ana. Valeu, Ana. Valeu, gente. Valeu. Obrigado, Ana. Ó, quem te ensinar vai marcar